divisão no governo ou jogo de cena? O ministro da Defesa de Lula propõe redução das penas para os golpistas de 8 de janeiro e flerta com a ideia de anistia, que pode beneficiar Jair Bolsonaro. A direita também tenta emplacar mudanças na lei da ficha limpa e semipresidencialismo. Vamos entender o que isso tudo significa. O repique da inflação, agora nos Estados Unidos, assusta o governo Trump. O que isso pode provocar aqui no Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esses são alguns dos destaques do Tempero da Notícia, que está começando agora. Esta semana, o ministro da Defesa de Lula, José Múcio, foi para a televisão e defendeu simplesmente a redução das penas para os golpistas de 8 de janeiro. Aquele pessoal que foi lá para a Praça dos Três Poderes, quebrou tudo, arrebentou, né? Queria dar um golpe de Estado, invadiu o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, o Palácio do Planalto. O Múcio foi para a televisão e falou, coitados, as penas são muito altas, vamos reduzir a pena. Vamos assistir um trecho. Devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz, se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Bom, qual é o significado dessa frase ou desse raciocínio defendido pelo ministro da Defesa do Lula? Fica parecendo que é uma tese humanitária, né? Ele está pensando, essas pessoas foram manipuladas pela extrema-direita, não sabiam direito o que estavam fazendo. Será? Bom, todos maiores de idade, compreendiam bem e queriam participar de um golpe. Mas o mais importante é que isso que ele defende, na verdade, favorece os generais e o próprio Jair Bolsonaro. Generais acusados de golpismo. Por quê? Porque se a turma que quebrou tudo pegou 17 anos de cadeia, a gente fica imaginando, os chefes vão pegar quanto? 22, 23, 24? Então é fundamental para o Múcio reduzir as penas da turma que quebrou tudo, para que os generais do Jair Bolsonaro não peguem também uma pena ainda maior. Essa é a jogada. Parece que eles estão defendendo os pequenos lá na ponta, mas eles estão mandando um recado para os generais e para o bolsonarismo, do tipo, a gente vai tentar ajudar vocês. Essa é a explicação. A fala do José Múcio provoca estranhamento. Afinal, o presidente Lula tem feito afirmações no sentido contrário. A fala do Múcio, ministro da Defesa do Lula, faz parte de um pacote da direita e da extrema-direita que inclui também redução da pena para os condenados na lei da ficha limpa. Hoje, se o sujeito é condenado, um político, ele fica 8 anos inelegível, é o caso do Bolsonaro. O que muita gente está propondo, vamos mudar isso, está muito pesado, vamos cair para 2 anos de inelegibilidade. Até hoje funcionou assim. Na hora que o Bolsonaro está perigando de entrar na lei da ficha limpa, aí querem mudar. Então, você tem redução na pena para os golpistas, mudança na lei da ficha limpa, anistia, pura e simplesmente, para o Bolsonaro. Isso também está sendo colocado no Congresso Nacional. Tudo isso está em jogo. São acenos para o bolsonarismo. O que é estranho é isso partir do ministro do Lula. E aí fica muita gente assim, olha aí, divisão no governo. Será? Parece mais um jogo combinado, né? O Lula, se quisesse, tinha desautorizado o ministro, falado, não, isso não é a posição do governo, ele não pode defender isso, senão vai ser afastado do cargo. Mas é um jogo duplo. O Lula bate pesado contra a anistia, contra dar mais moleza para os golpistas, faz o enfrentamento e deixa o ministro alisando, fazendo um jogo, né, de aproximação com a extrema-direita. Aliás, também é um recado para a extrema-direita, do tipo, vocês querem anistia? Vocês querem trazer o Bolsonaro de volta para que ele possa concorrer? Façam. O ônus vai ser de vocês, o centrão. Vocês é que vão ter que bancar isso tudo.
o Lula diz, eu vou falar contra. Se vocês quiserem, vocês façam. E aí, põe o Bolsonaro para concorrer. E a chance é ainda maior de que Lula ganhe do Bolsonaro em 2026. Esse é o jogo que parece que está sendo aí preparado. Mas, paralelamente a isso tudo, tem um outro fato que eu considero também grave. A direita tradicional brasileira volta a falar em tirar poderes do presidente da República. Eles estão propondo o tal semipresidencialismo. O nome não é bom, né? Semi. Tudo que é semi assim, é pela metade. Mas o que quer dizer isso? Eles têm vergonha de defender parlamentarismo. Então, eles ficam assim, não é parlamentarismo, é semipresidencialismo. Mas na prática, tem até já um projeto no Congresso, uma PEC, né? Projeto de emenda constitucional, porque tem que mexer na Constituição. Tira poderes do presidente. E quem é que vai governar de verdade? Um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, pelo Congresso. Quem é que está defendendo isso? Gilmar Mendes, no Supremo, o MDB e o Michel Temer, pessoalmente, que é especializado em golpismo. Então é para a gente ficar realmente preocupado. O Brasil já teve 2 tentativas de parlamentarismo. Lá nos anos 60, 1961, o Jânio Quadros, presidente conservador, renunciou. E o vice dele era o Jango, João Goulart, mais de centro-esquerda, trabalhista. Os militares falaram, Jango não vai tomar posse. Não vamos deixar ele tomar posse. E aí ficou um impasse. O Brizola convocou o povo em Porto Alegre, resistiu contra essa tentativa de golpe e falou, Jango toma posse. Não toma posse, vai ter guerra, não vai ter guerra civil. Aí apareceu a turma do deixa disso e falou, então vamos fazer o seguinte, o Jango assume, mas sem poderes de presidente. Vamos implantar o parlamentarismo. E fizeram, em 61, um parlamentarismo para que o Jango assumisse, mas o poder ficasse com o primeiro-ministro. Isso durou 2 anos. O Jango conseguiu derrubar o parlamentarismo. E em 64 aí deram o golpe de uma vez. Então, parlamentarismo lá nos anos 60 foi uma espécie de golpismo. Em 93, já depois da Constituição atual, houve um plebiscito em que o povo pôde escolher. Vocês querem parlamentarismo? Ou preferem presidencialismo? E o povo escolheu presidencialismo. Então estão tentando de novo agora mudar no tapetão. Chama a atenção. Dá a impressão mais uma vez que é assim, a direita não tem voto. Aí ou apela para um personagem como Bolsonaro, essa extrema direita, ou apela para o tapetão. Parlamentarismo, derrubada da Dilma, põe o vice no lugar. A gente tem que ficar esperto, ainda mais como quando tem um personagem como Temer articulando tudo isso. Eles estão propondo que o semipresidencialismo fique para 2030. Olha que interessante. 2026 não, deixa, ainda é a reeleição do Lula. Com isso, o PT e o Lula não vão partir para a briga, porque não vão tentar tirar poderes do Lula agora. A ideia é tirar poderes do presidente em 2030. Então o PT e o Lula nem estão entrando contra esta proposta. É uma tentativa de irem comendo pelas beiradas e entregarem o poder no parlamento. Tudo isso no momento em que o parlamento está sendo contestado pelos escândalos de emendas, as tais emendas secretas. Agora isso virou caso de polícia. Polícia Federal descobriu, já tinha descoberto, um grupo de parlamentares do PL no Maranhão que tinha propina para jogar essas emendas lá em prefeituras do interior do Maranhão. E agora um deputado no Rio Grande do Sul acusado também de um esquema que tinha até contrato, um intermediário que conseguiu dinheiro e recebia uma propina, uma espécie de propina, em contrato. Então é o escândalo das emendas. Esse povo é que quer governar o Brasil diretamente agora através de semipresidencialismo. Enquanto isso tudo acontece, Lula, presidente, tenta sair das cordas, a popularidade dele caiu um pouco, a gente já falou disso aqui. Apesar disso, o Lula, nas pesquisas, ganha dos adversários para 2026, mas precisa melhorar. Então ele está fazendo uma série de viagens pelo país, fazendo política, teve reunião com prefeitos, centenas de prefeitos em Brasília, nós temos as imagens aqui, entrevistas para as rádios do interior. É um novo momento em que o Lula sai do palácio e meio que já inicia uma espécie de pré-campanha e chegou a dizer, em 2026 vocês vão pedir para que eu concorra de novo. Então praticamente se apresentou para uma reeleição. E o Lula também fez uma defesa de algo polêmico, a extração de petróleo lá na foz do Amazonas.
ambientalistas são contra. Dizem que há risco ali para o ecossistema. O Lula fez essa defesa durante a viagem ao norte do país e está preparando trocas no ministério. Gleisi Hoffmann pode virar ministra e até a Tabata Amaral está cotada para também virar ministra da Ciência e Tecnologia. Mudanças no governo para tentar uma arrancada agora em 2025. Quem vai para a panela de pressão é a economia, dessa vez nos Estados Unidos, hein? Comecinho de governo Trump e houve um repique, um aumento inesperado da inflação. No acumulado de 12 meses, a inflação nos Estados Unidos bateu em 3%, o que para eles é muito. Aqui no Brasil está em 4,5%, nos Estados Unidos chegando a 3%. E o que provocou essa inflação? Gripe aviária, descontrole, descuido na administração das granjas, um certo negacionismo científico. E aí, mortes de centenas, milhares de galinhas e sobe o preço dos ovos. Então é uma inflação dos ovos e de outros produtos também. Chama atenção porque ainda nem bateu lá na economia dos Estados Unidos a consequência do Trump ter mexido com as tarifas de importação. Vocês sabem que ele está subindo as tarifas para proteger a economia dos Estados Unidos, mas isso vai gerar aumento de preço, porque os produtos vão chegar mais caros lá. Então, tem inflação em alta e nem apareceu ainda a consequência do tarifaço do Trump. Quando isso acontecer, mais inflação. Com isso, o Banco Central, o Federal Reserve dos Estados Unidos, vai subir as taxas de juros. E isso dá uma esfriada na economia dos Estados Unidos. E aqui para o Brasil? Bom, consequências. Quando sobem os juros nos Estados Unidos, o que vai acontecer? A tendência é muito investidor internacional que está aqui com dinheiro no Brasil tirar o dólar daqui e botar lá para os Estados Unidos. Porque ele fala, o juro está alto lá, para que eu vou deixar no Brasil ou em outros países em desenvolvimento? Vamos correr para onde é mais seguro e onde os juros também estão altos. Estados Unidos. Saída de dólares do Brasil, pressiona a inflação. E outra consequência para o Brasil, o Banco Central vai olhar e falar, bom, então temos que manter os juros altos sim aqui no Brasil. Então, é um momento delicado, pode ter consequências aqui para nós, esfriando a nossa economia em 2025 e consequências lá para o Trump, hein? Isso, do ponto de vista político, é para a gente compreender que não é assim, o Trump chegou, vai nadar de braçada, vai impor tudo o que ele quiser. Tem o mundo real. Se a economia não andar, se tiver inflação, se os empregos não voltarem, rapidinho, todo esse blá 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 do Trump vira nada. Ele tem que dar resultado na economia e vai ter dificuldade porque os Estados Unidos estão em decadência como império mundial. A economia dos Estados Unidos nesse começo da era Trump na panela de pressão. Um cafezinho especial esta semana para a grande Elizabeth Teixeira, lutadora social, que completou 100 anos de idade. Quando uma pessoa chega aos 100 anos, é sempre motivo de comemoração e de festa, mas ainda mais no caso da Elizabeth. Olha ela aqui, ó, com um bonezinho do MST. Ela e o marido João Pedro Teixeira entraram na luta pela terra lá no sertão do Nordeste, na Paraíba, ainda antes do golpe de 64, nas chamadas Ligas Camponesas. Aliás, a perseguição contra ela foi muito forte porque enfrentou o latifúndio, enfrentou também o preconceito, ela branca, o marido negro. A família dela no começo não aceitou o casamento. Ela casou, ficou com o marido, os dois juntos fizeram a luta social. E aí foram muito perseguidos. Veio o golpe de 64, ela presa, separada dos filhos, depois o marido morre e ela teve que se esconder durante 2 décadas, durante todo o regime militar. Era uma mulher marcada para morrer. Aliás, a história dela e do marido foi contada no famoso documentário Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, documentário que foi feito já no fim da ditadura, ali na transição para a democracia.
A ideia do Eduardo Coutinho, do cineasta, era contar a história do João Pedro, líder, né, o marido dela. Mas depois contou a história dela, o documentário, porque era uma história sensacional e é uma história sensacional. Um cafezinho especial então para Elizabeth Teixeira, que é um símbolo da luta, é uma vida dedicada à luta pela terra. 100 anos, parabéns para ela. E também pode dizer, né? Ainda estou aqui. Recentemente a gente viu o sucesso do filme que conta a história da companheira do Rubens Paiva, e a Elizabeth Teixeira tem uma história de luta e pode dizer certamente, ainda estou aqui, aos 100 anos, mantém a disposição para a luta pela terra, a luta social no Brasil. Um cafezinho, parabéns, Elizabeth Teixeira.